Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da reprodução sexuada e assexuada das esponjas. Vamos lá? Então, antes de falarmos um pouquinho a respeito da reprodução sexuada e assexuada das esponjas, se você ainda não assistiu um vídeo a respeito das características gerais desses poríferos, então tem um link aqui acima, você vai acessar, assista, depois você retorna para cá para entender um pouquinho melhor, tá? Se você já assistiu, então só dá continuidade, ok? Então tá, a maioria das esponjas, elas fazem reprodução assexuada. Mas o que seria reprodução assexuada? Reprodução assexuada é aquela então que não ocorre troca de gametas, troca de células reprodutivas. No caso, todos os animais, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides, enquanto os gametas femininos são chamados de óvulos. Tranquilo? Tá bom. Então, como é que as esponjas fazem esse tipo de reprodução assexuada? Então é um tipo chamado de brotamento. Brotamento então ocorre quando células começam a se multiplicar, tá, na parede de uma esponja, e essas células vão se multiplicando, gerando uma nova esponja filha que está aderida agora lá na esponja mãe, como você pode ver nessa fotinha aqui do lado, tá? Então forma-se um broto, e esse broto ele pode ou não se destacar, né, da esponja mãe. Se ela se destacar, ela vai cair no substrato, vai então ali aderir a esse substrato e gerar uma nova esponja, tá? Só lembrando, são células que originam essa nova esponja, ela é oriunda de uma esponja mãe e possui as mesmas células, as mesmas características, tá, genéticas dessa esponja mãe, tá? Porque na verdade são um tipo de clone, tranquilo? Tá. Agora, pode ser que ela crie esse broto e esse broto permaneça aderido à esponja mãe, formando então uma colônia de esponjas. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma figurinha para a gente ver todo esse processo aí tranquilamente, tá? Esses são então os tipos de reprodução assexuada, ou seja, sem troca de gametas. As esponjas que vivem geralmente na água doce, porque temos esponjas de água doce e esponjas de água salgada. As esponjas de água doce fazem um tipo de reprodução assexuada que o pessoal chama de gemulação, ou seja, criação de gêmulas. Como é isso? Quando em condições adversas, tipo faltou água, faltou algum tipo de alimento, essas esponjas então formam as gêmulas. Mas o que são gêmulas? Na verdade, essa gêmula ela é formada por uma parede cheia de espículas, tá? E por dentro dessa parede você tem então amebócitos que estão lá. Se você lembra da aula passada, os amebócitos são células totipotentes, elas podem se transformar em qualquer célula da esponja. Então esses amebócitos ficam protegidos dentro dessa cápsula, né, cheia de espículas, e a gente viu que espículas geram dureza, e ela vai ficar guardadinha, armazenada lá, e esses amebócitos com um metabolismo bem reduzido. Tá? Por quê? Para que ela permaneça viva e mesmo em condições adversas. Vamos supor que seja a falta de água. Quando, por exemplo, volta a ter água naquela região, então essa cápsula, né, essa camada que protege os amebócitos, elas têm vários poros. A hora que chega a água nessa região, os amebócitos começam a sair por esses poros, né, e começam então a se multiplicar, se diferenciar em pinacócitos, em coanócitos, em escleroblastos, e começa a formar então uma nova esponja, tá? Então você entende que essa nova esponja ela é geneticamente idêntica à esponja anterior, tá? Então por isso que a gente fala que uma reprodução assexuada. Então vamos ver uma figurinha agora para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então nessa figurinha nós conseguimos visualizar aqui a reprodução assexuada do tipo brotamento. Então você tem a esponja mãe, né, que está nessa região,
começa então a se multiplicar as células aqui na sua parede e ela começa a desenvolver esse broto. Lembrando, o broto é geneticamente idêntico à esponja-mãe. Esse broto, ele pode permanecer aqui e ficar nesse estágio, então a gente fala que formou uma colônia, ou esse broto pode então se destacar, cair nesse substrato, né, no caso aqui é um solo, talvez no fundo aí do mar, e começar a crescer, desenvolver, formando uma nova esponja. Então é assim que ocorre a reprodução assexuada. Vamos falar agora então da reprodução sexuada, ou seja, aquela que faz troca de gametas, de células reprodutivas. Tranquilo? Então tá, você tem dois tipos de reprodução sexuada. Aquele que ocorre em esponjas que são monóicas, ou seja, hermafroditas, onde o indivíduo produz tanto o espermatozoide quanto o óvulo, tá? E também naquelas que são dioicas, onde você tem esponjas que são produtoras de espermatozoides e outras que produzem somente óvulos. Tá? Nessas que são dioicas, você também tem outros dois tipos. Você tem aquelas que, por exemplo, produzem, os coanócitos geram espermatozoides e os amebócitos geram óvulos. Tá? E outras que o amebócito gera tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Então vamos verificar uma figurinha para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então aqui nessa figura nós conseguimos visualizar a reprodução sexuada, ou seja, aquele que troca gametas. No caso, como são animais, espermatozoide e óvulos. Ok, então você tem aqui uma esponja, tá, macho, tá vendo? Esponja macho. Ela vai então produzir o seu espermatozoide. Nós vimos que existem meios de produção de espermatozoide, né? Seja só pelo amebócito ou pelo coanócito, depende do tipo de esponja, como eu já expliquei. Mas nesse caso aqui a gente está vendo os espermatozoides saindo, né? Ele é produzido dentro da esponja, cai aqui dentro do átrio, né? Sai pelo ósculo nadando e vai entrar numa outra esponja. Então aqui está dando zoom. Esse espermatozoide entra pelo poro dessa outra esponja e vai então até a parede interna e vai encontrar aqui dentro do mesoílo, essa parte interna, e vai encontrar o óvulo. Ao fecundar o óvulo, vai formar então um zigoto. Esse zigoto então começa a se desenvolver, tá, formando células flageladas. Essas células flageladas então, elas vão formar uma estrutura chamada de anfiblástula, que vai ficar presa aqui no mesoílo durante um tempo até ele começar a desenvolver. Tá? Algumas espécies de esponja, em vez de anfiblástula, ele possui então o parênquima. Então essa larva, em vez de chamar de anfiblástula, em algumas espécies chama de parênquima. Ok, então essa larva vai se desenvolver. Ao se desenvolver, ela sai de dentro aqui do mesoílo, cai no átrio e depois ela sai pelo ósculo e está livre agora lá dentro do ambiente aquático. Ela vai nadando até se encontrar com um substrato. Ao encontrar esse substrato, ela cai, começa a desenvolver, dando origem a uma nova esponja. Vale lembrar aqui uma coisa que como ele formou uma larva, ou seja, houve um estágio larval, nós dizemos que então o desenvolvimento desse animal é indireto. Então se tem fase larval, desenvolvimento indireto. Beleza? Pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para assim que sair uma nova videoaula, você já seja o primeiro a receber. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.